Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Cá estamos nós para mais uma reunião do NEP Gisiel, parceria com o Espiritismo.net. Hoje, na terceira semana, falando da figueira estéril. Hoje nós vamos fazer assim, meio que um fechamento aí dessa passagem, né? Porque a gente já viu, deixa eu colocar aqui, nós estamos aqui em Marcos, né? Que tem só esses 3 versículos. A gente já viu os 3 versículos, já comentamos os 3. Então, hoje a gente vai fazer um fechamento. Vamos dar uma recordada nesses 3 versículos, tudo que a gente viu. E conto aí com os comentários de vocês aí, o que vocês lembram que a gente viu, para depois a gente fazer meio que um fechamento aí com 2 textos que nos restaram aí. Então, vamos ler de novo aqui, ó. Estou um golinho d'água aqui. Então, vamos lá. No dia seguinte, ao saírem de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se encontraria algo nela. Dirigindo-se a ela, nada encontrou senão folhas, pois não era tempo de figos. Em resposta, disse a ela: nunca mais ninguém coma fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Muito bem. Então, voltando ao primeiro lá. No dia seguinte, ao saírem de Betânia, teve fome. E aí, o que vocês lembram? Vamos ver. No dia seguinte, o que lembra só esse comecinho aí? No dia seguinte, quem lembra? Por que no dia seguinte? Alô? Quem lembra? Ninguém lembra? Nossa, não valeu de nada o nosso estudo. Eu vou chutar. Pode? Fala, porque querida. ele veio de Betânia, não é? E isso. lá ele sempre foi muito bem recebido. É isso? É isso aí. Ele tinha ido beleza. Ele tinha ido para Jerusalém, porque era a época da festa de Páscoa, não é isso? Ele tinha ido para Jerusalém. Essa passagem acontece depois daquela entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que a gente chegou a estudar aqui, né, onde ele entra em cima do burrinho, lembra? As pessoas chacoalhando lá os galhos, né? E ele fica lá em Jerusalém. À noite ele volta para Betânia, fica na casa de Marta e Maria, e no dia seguinte ele volta para lá. Então, ao saírem de Betânia. E por que está dizendo que ele teve fome? Ele saiu de Betânia. Cara, ele saiu da casa de Marta e Maria. Marta, aquela toda preocupada com comida, com a casa. Ele quis dizer que a vontade de Deus não estava sendo cumprida? É isso. Muito legal, né? Porque a gente comentou que teve essa fome, não queria dizer fome da barriguinha, né? Porque, como a gente comentou, ele tinha acabado de sair da casa de Marta. Não era possível ele ter fome, porque era uma caminhada bastante curta, coisa de meia hora, né? Então, a gente lembrou aquela passagem que está lá em João, da mulher samaritana. Lembra que Jesus fica no poço conversando com a mulher, ele se identifica para ela como Messias. Foi a primeira vez que ele se diz como Messias para alguém, né? Interessante, porque ele escolhe, inclusive, uma mulher, né? Uma mulher que era, assim, desprezada na comunidade, né? E os discípulos tinham ido para a cidade para comprar comida. Quando voltam, oferecem comida para ele, e ele recusa, ele fala que ele tinha uma comida que eles não conheciam, que a comida dele era fazer a vontade de quem havia enviado ele, né?
Então, essa fome, como disse a Suelizinha, é aquela ausência da execução da vontade de Deus. E a gente lembrou que isso pode ser tanto com relação ao local que ele saiu, como com relação ao local que ele estava indo. Lembra disso? Em Betânia tinha ali a casa de apoio aos peregrinos, né? Que dava apoio de todas as formas, apoio até de pouso, de comida, de orientação. Então, talvez essa casa também não estivesse dando todo o apoio necessário, toda a orientação necessária para os peregrinos. Mas mais ainda a gente pode relacionar esse momento dele para o local que ele estava indo. Ele estava diante de Jerusalém. É como se ele estivesse diante de Israel, diante do povo hebreu, né? Então, é com relação ao que esse povo que recebeu a primeira revelação, o que eles estavam fazendo com todo esse conhecimento que eles tinham, né? E a gente lembrou que esse povo se ateve mais àquelas questões exteriores do que às questões morais, que falavam mais ao desenvolvimento moral das criaturas, né? Que mais? Que mais? Vamos passar para o 13? E vendo de longe, uma figueira com folhas. Lembra que a gente falou de vendo de longe? Lembra? Nossa, eu vou dormir triste hoje. Vou dormir triste. E aí, pessoal? Opa, desculpa. O que que a gente viu quando a gente falou de vendo ao longe? Lembra? Vendo ao longe, às vezes a gente não identifica exatamente o que está acontecendo, ou com relação a uma pessoa. Val, desculpe, Ah, repete uma parte maior para a gente entender melhor. Antes do vendo ao longe. antes do quê? Vendo ao longe, antes do vendo ao longe, o que que você queria? O que que você quer? Não entendi. O que que você quer, Alcione? Você, você falou vendo ao longe. Mas o É, que vinha antes do vendo ao longe? nada. Vendo ao longe é o início do versículo 13, né? Hum. Então, o que que a gente está pensando no 13 agora? E o 13 começa, e vendo ao longe uma figueira com folhas. A gente comentou desse vendo ao longe, né? Que vendo ao longe, a gente está vendo as aparências apenas, né? As aparências apenas. Então, que muitas vezes vem essa visão ao longe, não nos esclarece muita coisa, vamos dizer assim. E a gente comentou que esse vendo ao longe pode representar para a gente até, por exemplo, a visão que nós temos de alguém que se aproxima, de qualquer pessoa que se aproxima de nós, às vezes a gente já até faz já monta na nossa cabeça uma certa ideia, né? Às vezes, ou com relação às roupas que estava usando, ou com relação ao comportamento daquele momento, ou alguma fala daquele momento, né? Mas a gente não conhece a extensão da vida dessa pessoa, a gente não conhece o passado, a gente não conhece a situação que ela está vivendo, a gente não sabe nada. Então, às vezes essa ideia que a gente faz de bate-pronto, assim, de alguém que se aproxima da gente, ou de uma situação que a gente presencia, não é a real condição, né, daquela pessoa ou daquela situação. É isso que a gente lembrou dessa questão do vendo de longe, né?
Aí, vendo de longe uma figueira com folhas. Então, a gente primeiro lembrou da questão da figueira, que a figueira era uma árvore da época que apresentava frutos 3 vezes ao ano, né? 3 vezes ao ano. Entretanto, a época que acontece isso, que dá para ser identificado, é o começo da primavera, ou seja, por volta ali de abril, fim de março, comecinho de abril. E pelas informações que a gente tem a respeito da figueira da época, essa época não era uma época que a figueira daria frutos, de forma nenhuma, né? Entretanto, a gente pode pensar o seguinte, imagine uma figueira que estivesse, por exemplo, à beira de um riacho, porque a região toda, ela era muito árida, né? A região toda essa região aí, né? Onde aconteceram todas essas coisas, era uma região muito árida. Mas se ela tivesse, por exemplo, né, à beira de um riacho, seria uma figueira que, diferente das demais que estavam em locais áridos, secos, seria uma figueira que teria recebido mais recursos, porque ela está pertinho da água, né? Teria recebido mais recursos do que as outras figueiras, né? Então, seria uma figueira que apresentaria muitas folhas, obviamente, e que teria condições de apresentar muitos frutos, porque ela teria um recurso a mais do que as outras que estavam numa região seca. Então, e a gente viu também que uma figueira que apresentasse muitas folhas, né, aquela aparência bonita, cheia de folhas, não aqueles galinhos secos, né? Tem uma aparência bonita, né? Se ela apresentasse muitas folhas, era sinal de que ela teria frutos, né? Que a presença das folhas representava que havia frutos, né? Então, ele vê essa figueira com folhas e ele se dirige para lá. Porque se ela tinha folhas, era sinal que ela podia ter frutos, mas ela não tinha frutos, né? Porque também não era a época de frutos. Então, primeiro, esse versículo, a gente pode até, à primeira vista, sim, se você levar ao pé da letra, você pode falar assim, mas como que Jesus vai amaldiçoar uma figueira que não estava dando frutos? Porque ela não tinha que dar frutos naquela época. Então, como que ele condena alguém por não estar fazendo uma coisa que ela não tinha que fazer? Não é contraditório? É uma coisa que você fala, pô, vai contra tudo que a gente aprendeu do Evangelho, porque quantas oportunidades nós não temos, por exemplo, apesar de tantos erros que a gente comete, não é? Quantas reencarnações a gente está tendo, né, para reparar tantas situações, tantos sentimentos, não é? Então, parece, à primeira vista, contraditório, né? Então, por isso que a gente precisa, como Paulo falava, extrair o espírito da letra, ver qual a mensagem que está sendo passada aí. Da mesma forma que a gente viu qual era o símbolo de dizer ali que ele teve fome, né? Não era fome física, não é? Então, é uma metáfora, né? Aqui também. Essa figueira, com folhas, numa época que ela não tinha que dar frutos, era uma figueira que, obviamente, tinha recebido mais recursos do que as outras figueiras. Qual a simbologia que a gente pode trazer disso? Qual a relação que a gente pode trazer disso? Porque ele estava diante do povo hebreu, né? O que acontece? O povo hebreu foi um povo que recebeu mais recursos, foi uma figueira que recebeu mais recursos do que os outros povos. Porque eles receberam a primeira revelação que os outros não receberam. Mas receberam também a incumbência de, além de manter esse conhecimento, né, ao longo do tempo, que isso eles conseguiram fazer, mas
divulgar aos outros povos, ou seja, dar frutos, dar figos, né? E era isso que eles não estavam fazendo, não é? Então, é essa relação que a gente tira dessa questão aí. A gente comentou também que a figueira em si, ela podia representar 3 elementos diferentes. Lembra disso? Lembra o que era? O que era, Sueli? O povo de Israel, o nosso interior e a doutrina? E uma doutrina, isso, belezinha. Então, ou pode ser um povo, uma comunidade, ou pode ser a gente mesmo, um elemento, uma pessoa, uma individualidade, ou pode ser um conjunto de ideias, uma doutrina, um segmento religioso qualquer. No caso aqui, a gente tá falando do povo hebreu, ele está se referindo ao povo hebreu, né? Que era assim, olha o templo, que lindo, olha quantas coisas eles estão mostrando para a gente. Mas, então, era uma figueira com muitas folhas. Mas quais os frutos que tinha que oferecer? A orientação moral. Se detiveram mais nas questões exteriores, e aquela questão moral mesmo, eles não estavam cumprindo, não é? Então, é essa a relação aí que existe com essa figueira com folhas, né? A gente vê, às vezes, uma pessoa até dentro da casa espírita que fala, nossa, eu estudei tanto, eu li isso, eu li aquilo, eu consigo fazer isso, consigo fazer aquilo, eu vou fazer isso, mas na hora H, você vê que é só uma figueira com folhas, né? Muita aparência linda, mas na hora de cumprir as questões, né? Na hora de realmente dar os frutos, fornecer os figos, nada se vê, né? Então, a gente lembrou que, por exemplo, quando tem aquela fala de Jesus, quando você faz a um dos meus pequeninos, é a mim que você faz, lembra disso? Lembra dessa fala de Jesus? Então, o que acontece? Acontece, pensando nessa figueira como uma individualidade, cada vez que você auxiliar um semelhante, que você der um consolo, que você der um prato de comida, que você der uma orientação, ou seja, ou divulgar o evangelho, ou divulgar a doutrina, cada vez que você fizer um ato no bem, você está entregando um figo para Jesus. Você está oferecendo um figo para Jesus. Né? Porque se você fizer um dos meus pequeninos, é a mim que você estará fazendo. Então, você está dando os seus frutos, você está fornecendo os seus figos. Então, cada vez que você tem uma atitude no bem ao próximo, no bem na divulgação, enfim, atitude no bem, você está entregando um figo para Jesus. Tudo bem até aí? Relembraram tudo? E a gente comentou também daquela questão que, lembra, em Marcos é dito que a figueira secou no dia seguinte. E em Mateus fala que a figueira secou na mesma hora, né? E em Lucas ele trata de uma parábola, né? Ele trata de uma história, como se fosse uma parábola realmente, não como um fato que aconteceu. Então, existem alguns estudiosos que dizem que Jesus, chegando diante dessa figueira, ele como o governador espiritual do planeta, ele como um espírito crístico, né, que tudo sabe, que tem uma visão muito além da nossa visão, né, ele, a hora que chegou diante dessa figueira, ele já identificou que era uma figueira doente e que estava prestes a cair, prestes a secar. Então, ele se aproveita, entre aspas, dessa situação para passar uma mensagem. Ou seja, ele faz uma encenação teatral ali, na verdade. Lembra que a gente viu que na época tinha esse costume entre os profetas, que muitas vezes eles queriam passar uma mensagem, e para que ela ficasse mais firme, mais bem entendida, mais assimilada, eles faziam
como que uma encenação mesmo ali, né? A gente viu até alguns exemplos, né? Fazia ali uma encenação teatral e depois explicava o que, que era aquilo, ou seja, aquilo ficava melhor entendido para as pessoas, né? Então, talvez Jesus tenha se aproveitado dessa condição que tinha a figueira e dessa maneira de passar uma mensagem, né? A gente comentou também que muitas profecias, elas são feitas não para que fossem cumpridas, não para que acontecesse. Muitas profecias eram feitas para que não acontecesse, né? Os profetas da antiguidade que falavam, alertavam tanto o povo de Israel, tal, é como se eles estivessem dizendo assim, olha, o negócio é o seguinte, você está caminhando aqui, ó, se você continuar aqui, vai acontecer tal coisa. Então, o negócio é você mudar de caminho, é mudar de caminho. Então, às vezes as profecias eram feitas exatamente para não acontecer, para alertar um pouco, que se continuasse daquele jeito, ia acontecer tal coisa. Então, vamos mudar, né? Bom, e que mais que a gente viu? Pensando no 14 agora, nunca mais ninguém coma de ti, né? A gente relembrou a lei da destruição, né? Que muitas vezes o que a gente entende por destruição, na verdade, é uma grande renovação. É uma grande renovação. Então, talvez aquela figueira, mas no lugar onde ela estava, iria brotar uma outra renovada, né? Regenerada, que pudesse dar muitos frutos. Que é o que acontece, por exemplo, com o nosso desencarne. Não deixa de ser uma destruição, porque você não deu todos os frutos que você precisava dar aqui. Então, você vai passar por um processo de transformação, um processo de regeneração, vem reencarnado para ver se você se transforma numa figueira, não com folhas, mas com frutos, né? Com figos, com muitos figos para Jesus. Bom, o que mais que a gente viu aí que eu não estou lembrando, que vocês estão lembrando? Alguém lembra de mais alguma coisa? Você falou da inflorescência, que eu achei tão bonito essa parte da inflorescência. Quem falou isso foi a Glorinha. Vamos pedir para ela repetir. Não foi a Glorinha? Não me lembro quem foi, eu achei tão bonito. Foi lindo mesmo, mas eu acho que foi a Glorinha que falou. Cadê a Glorinha? Chama ela aí. Glorinha? Acho que ela saiu, Hoje, gente. porque fui eu. Porque Oi? que você é a sequência, né? É a folha, a flor, depois em fruto. Espera um pouquinho, Glória. Glória, vou pedir para você talvez chegar um pouco mais próximo, porque está difícil de entender você, está cortando bastante. Ah, é? Deixa eu ir para outro lugar. Espera aí um pouquinho, ver se ajuda. É o seguinte, tá melhor? Tá Tá me melhor. ouvindo melhor? Sim, sim. Tá. É porque eu estava longe do... É o seguinte, toda vez que você tem o ciclo da árvore, geralmente assim, é a flor, quer dizer, é a folha, é a flor e depois o fruto. Você vai ver um pé do maracujá, você vai ver a folha, que é bem folha, depois a flor do maracujá, que é linda, e depois vem o fruto, com as sementes dentro, né? Aí depois ela vai perdendo as folhas, e aí volta um novo ciclo, como a nossa vida vai sempre em ciclo, né? Só que no figo é o que a gente chama de inflorescência. A flor está lá dentro. Aqui, o que a gente... É como se ele, se em vez de brotar para fora, como se ele brotasse para dentro. Dentro, aqueles carocinhos, é que aquilo ali não é a semente, aquilo ali é a inflorescência, é a flor que está ali dentro. É Entendeu? lindo isso, muito Isso legal. é a inflorescência. E aí eu pensei assim, será que ele, como ele se referia muito à figueira, né? Não só
pelo local, né, pela abundância talvez que tivesse desse fruto, né, mas talvez eu lembrei disso, do fruto, que é o olhar para dentro, é o crescer dentro e não fora. Eu não sei, não sei se tem a ver, mas é assim, isso é inflorescência, tá? Acontece em alguns frutos, a Muito legal, inflorescência é para dentro, tá? muito legal, Glorinha, muito legal. Imagina. É bonito, né? Eu também acho muito bonito. Obrigada. Muito legal. É como se você, é como a inflorescência é como se você estivesse florindo por dentro, né? É o florir Perfeito. no seu interior, né? Eu acho que deve ser essa analogia. Uhum. Muito Não sei. lindo, muito lindo mesmo. E que mais? Que mais que eu não estou lembrando aqui que, que a gente comentou? Alguém lembra de mais alguma coisa? Que não era tempo de fruto. Que não era tempo de fruto, por quê? Porque a gente viu que a figueira dava frutos 3 vezes ao ano, né? 10 meses ao ano, na verdade, mas nunca em abril. Nunca em abril, que era a época que Jesus estava passando por ali. Por isso que não era tempo de frutos, de figos. E, obviamente, Jesus sabia disso, né? Obviamente que ele sabia. Então, ele não se aproxima à toa, achando que realmente ia encontrar frutos. Ele se aproximou porque ela estava cheia de folhas, ou seja, tinha uma aparência de quem tinha muita coisa, né? Então, é como se fossem os sacerdotes que exigem tantas coisas, né? Mas que, na verdade, não dão tantos frutos. Então, ele utiliza dessa situação realmente para passar essa mensagem, né? Ah, e outra coisa que a gente viu, o seguinte, na verdade, ele passa aí no início da primavera, né? No início da primavera. Então, a gente comentou que antes da vinda de Jesus, o povo estava passando por um momento de grandes dificuldades, né? Alguém clicou alguma coisa diferente? Não, apareceu uma coisa diferente aqui. Bom, sumiu. Bom, antes, né? Antes da vinda de Jesus, o povo passava por um momento de grandes dificuldades. Era dificuldade financeira, o povo não tinha dinheiro, tinha que pagar um monte de imposto. Era um povo praticamente escravizado não era escravizado, né? Mas muitos eram, né? Pelos romanos, né? Eram subjugados, dominados, né? Pelos romanos. Ou seja, qualquer coisa eles eram condenados, eram sacrificados, apanhavam, enfim, eram momentos de grandes dificuldades, né? Então é como se fosse, a gente viu uma relação assim, é como se fosse um inverno espiritual, né? Onde eles viviam, como eles viviam, né? Aí chega Jesus na primavera, como se fosse mostrando uma situação de mais esperança, de mais alegria, de mais beleza, de mais consolo, tal, né? Esse é o momento da vinda de Jesus, uma primavera para a existência da humanidade, né? Aí depois essa humanidade, na verdade, depois de tantos séculos, ela vai passar de novo por um grande inverno espiritual, porque nós passamos, inclusive, por uma inquisição. Nós passamos, a história da humanidade passa por grandes momentos terríveis, espiritualmente falando, né? Então, a gente pode imaginar, assim, que depois de outro inverno espiritual, o Espiritismo vem trazer uma nova primavera, uma nova esperança, um novo entendimento, né? Uma nova renovação, assim, uma outra transformação, uma outra possibilidade de transformação dessa humanidade, né? Como se fosse uma nova primavera para essa humanidade. Bom,
que mais? Alguém lembra de mais alguma coisa? Não? Vamos então partir para o nosso fechamento, gente. Então, Glorinha, quer falar alguma coisa? Eu acho que hoje é prova final. Prova Volta final. perguntando tanta coisa. Tá Eu, ótima essa revisão, volta ótima. tá ótimo. Obrigado, tá. Desculpa a brincadeira. Não, tá muito bom você falar, porque eu acho que até é legal mesmo, né? Eu pensei, porque para dar um fechamento, uma revisada, assim, para fixar melhor o estudo que a gente teve, né? Pode Então, fazer sempre, Val. Super aprovada. então tá bom, minha flor, obrigada. Que bom, que bom. Muito bem. Então, vamos para o nosso fechamento. A gente estava falando, aqui vem um texto, fé inoperante. Por quê? Porque a gente pensa naquele povo hebreu, por exemplo, né, que a gente falou que eles eram tão exigentes, né, teoricamente tinham uma fé muito grande. Teoricamente, uma fé muito grande, mas tem um trecho que Jesus, inclusive, fala assim, né, para o pessoal, com relação aos sacerdotes, aos saduceus, né, façam tudo o que eles dizem, mas não façam como eles fazem, né? Porque eles exigiam tantas coisas, mas no fundo, eles mesmos não faziam, né? Então, por isso que a gente vem com o texto aqui do Emmanuel, fé inoperante. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Ou seja, assim também a figueira, né, se só tiver folhas e não tiver figos, então ela vai ser morta, né? Então, vamos ver, ó. A fé inoperante é problema credor da melhor atenção em todos os tempos, a fim de que os discípulos do Evangelho compreendam com clareza que o ideal mais nobre, sem trabalho que o materialize, a benefício de todos, será sempre uma soberana paisagem improdutiva. Que diremos de um motor precioso, do qual ninguém se utiliza? De uma fonte que não se movimente para fertilizar o campo? De uma luz que não se irradie? Confiaremos com segurança em determinada semente, todavia, se não a plantamos, em que redundará nossa expectativa, se não em simples inutilidade? Sustentaremos absoluta esperança nas obras que a tora de madeira nos fornecerá, mas se não nos dispomos a usar o serrote e a plana, certo, a matéria-prima repousará indefinidamente a caminho da desintegração. A crença religiosa é o meio, o apostolado é o fim. A celeste confiança ilumina a inteligência para que a ação benéfica se estenda, improvisando por toda parte bênçãos de paz e alegria, engrandecimento e sublimação. Quem puder receber uma gota de revelação espiritual no imo do ser, demonstrando o amadurecimento preciso para a vida superior, procure de imediato o posto de serviço que lhe compete em favor do progresso comum. A fé, na essência, é aquele embrião de mostarda do ensinamento de Jesus, que em pleno crescimento, através da elevação pelo trabalho incessante, se converte no reino divino, onde a alma do crente passa a viver. Guardar, pois, o êxtase religioso no coração, sem qualquer atividade nas obras de desenvolvimento da sabedoria e do amor, consubstanciados no serviço da caridade e da educação, será conservar na terra viva do sentimento um ídolo morto, sepultado entre as flores inúteis das promessas brilhantes.
Tudo bem? Tudo em paz? Então, isso também é um lembrete para a gente, né, que gosta de estudar, né? Estudar é uma maravilha, adquirir conhecimentos é uma maravilha, né? Mas se você guardar tudo isso para você só, sem fazer nada em troca, né? De nada vai adiantar. Nem para você mesmo vai adiantar. Pode até adiantar um pouquinho, mas não vai adiantar tudo que poderia adiantar todo esse crescimento, todo esse conhecimento que você está adquirindo, né? E eu tenho certeza que todos aqui têm alguma atividade, né? De um jeito ou do outro, tem atividade. Então, graças a Deus, né? Graças a Deus, nosso agradecimento a Jesus pela oportunidade de trabalho, né? Oportunidade de trabalho. E aí, gente, eu coloquei aqui um comentário, é um comentário judaico do Novo Testamento. Eu tenho um dicionário, é um tijolinho assim, ó, dessa espessura assim, que é um comentário judaico de todo o Novo Testamento. E tem dessa passagem, né? É um texto um pouco longo, então, por favor, conforme vocês vão observando algumas coisas aí, podem interromper, por favor, tá? Então, vamos lá, ó. Uma figueira com folhas tinha que ter folhas para poder ser vista à distância. Carrega em si uma promessa de frutos. Lembra que a gente falou? O fato de ter folhas significava que devia ter frutos. Então, carrega em si uma promessa de frutos. O início habitual da estação de figos em Israel é junho, mas as primeiras frutas começam a aparecer até mesmo antes que as folhas da primavera despontem nos ramos, geralmente antes da Páscoa. Sabemos que Yeshua é Jesus, né, gente? Como é um comentário judaico, eles escrevem Yeshua aí, né? Sabemos que Yeshua espera que o povo de Deus apresente o fruto da justiça e que ramos improdutivos sejam lançados ao fogo. Assim, o fato da figueira ter secado é um alerta dramatizado. Lembra que a gente falou que os ramos que não produzem são lançados ao fogo? Deus arranca e lança ao fogo. Lembra que a gente comentou isso? E o lançar ao fogo não quer dizer que é eliminado, né? O lançar ao fogo pode representar o quê? Pode representar um desencarne nosso e um encaminhamento para um resgate doloroso. Esse fogo aí pode representar um resgate doloroso, uma reencarnação dolorosa, né? E assim o fato da figueira ter secado é um alerta dramatizado. Lembra que a gente falou da questão que os profetas às vezes faziam ali encenações teatrais para transmitir algumas coisas? Então vamos lá. De acordo com Provérbios, o que cuida da figueira comerá do seu fruto, e o que atenta para o seu senhor será honrado. E Yeshua, nessa passagem, está ensinando a seus seguidores o que significa servir a seu mestre. Deus significa simplesmente ter o tipo... Desculpa, está ensinando a seus seguidores o que significa servir ao seu mestre Deus. Lembra que a gente falou? Que ele queria que a vontade de Deus fosse executada? Lembra? Significa simplesmente ter o tipo de que procede de Deus e que eles vão secar se não os tiverem. Yeshua não age por impulso, nem como um mágico, realizando milagres arbitrários. Cada um de seus atos sobrenaturais tem significado espiritual. Eu pensei que esse que era o texto longo, mas não é não, é o texto do Carbar que vem a seguir. Esse não é tão longo. Mas eu achei muito, muito significativo esse comentário aí judaico. Ele vem de encontro a tudo que a gente comentou, né?
E, inclusive, essa última frase, né? Yeshua não age por impulso, nem como um mágico. Ele não... Lembra que a gente comentou que, em alguns momentos, pediam para ele sinais? E ele falou, vocês só vão ter o sinal de Jonas, lembra? A gente, quando estudou a passagem que ele vai para a cidade dele, que pedem para ele dar sinais, para eles acreditarem, né? E ele não faz simplesmente para mostrar, ele só fazia os fenômenos realmente ou com um significado espiritual, como está dizendo aqui, ou para ajudar alguém, né, com uma finalidade específica, né, uma cura, ou a tempestade, enfim, era um objetivo preciso, né, não era simplesmente para mostrar que ele tinha poderes, né. Tudo bem? Tudo? Então, agora que vem o texto longo, viu? Eu falei que esse aqui era longo, não, o Caio Barca é um pouquinho mais longo aqui. Mesmo assim, eu cortei uns pedacinhos, porque realmente é longo. Mas, Caio sempre muito, muito legal, né? Magnífica parábola, estupendo ensinamento. Qual lições aprendemos nesses poucos versículos do Evangelho? Se encararmos a narrativa pelo lado científico, observaremos a morte de uma árvore em virtude de uma grande descarga de fluidos magnéticos, que imediatamente secaram a mesma. A psicologia moderna, com suas teorias edificantes e substanciosas, e com seus faltos positivos, mostra-nos o poder do magnetismo, que utiliza os fluidos do universo para destruir, conservar ou vivificar. A figueira não dava fruto porque sua organização celular era insuficiente ou deficiente. E Jesus, conhecendo seu mal, quis dar uma lição aos seus discípulos, não só para lhes ensinar a terem fé, mas também para lhes fazer ver que os homens e as instituições infrutíferas, como aquela árvore, sofreriam as mesmas consequências. Lembra que a gente falou? Ele aproveita da situação para passar uma mensagem, né? Pelo lado filosófico, realça da parábola a necessidade indispensável da prática das boas obras, não só pelas instituições, como pelos homens. Lembra? Pode ser uma doutrina, um povo, uma individualidade, né? O indivíduo, por mais bem vestido e mais rico que seja, encaramujado no seu egoísmo, é semelhante a uma figueira da qual, em nos aproximando, não vemos mais que folhas. Uma instituição ou uma associação religiosa onde se faça questão de estatuto, de cultos, de dogmas, de mistérios, de ritos, de exterioridades, mas que não pratique a caridade, não exerça a misericórdia, não dê comida aos famintos, roupa aos nus, agasalho e trato aos doentes, não promova a propaganda do amor ao próximo, da necessidade do erguimento da moral, do estabelecimento a verdadeira fé, essa instituição ou associação, embora tenha nome de religiosa, embora se diga a única religião fora da qual não há salvação, como acontece com o catolicismo de Roma, não passa de uma figueira enfolhada, mas sem frutos. O de que precisamos da árvore são os frutos. O de que precisamos da religião são as boas obras. Os dogmas só servem para obscurecer a inteligência. Os sacramentos para falsear os ensinos do Cristo. As festas, passeatas, procissões, imagens, etc., para consumir dinheiro em coisas vãs e iludir o povo, com o culto que foi condenado pelos profetas dos tempos antigos, no Velho Testamento, e por Jesus Cristo, no Novo Testamento. Cairbar sempre condenou bastante, né,
alguns segmentos aí. A religião do Cristo não é a religião das folhas, mas sim a dos frutos. A religião do Cristo não consiste nesse ritual usado pelas religiões humanas. A religião do Cristo é a da caridade, é a do Espírito, é a da verdade. A fé que o Cristo preconizou não foi, portanto, a fé em dogmas católicos ou protestantes, mas sim a fé da vida eterna, a fé da existência de Deus, a fé, isto é, a convicção da necessidade da prática da caridade. Aquele que tiver essa fé, aquele que souber adquiri-la, tudo o que pedir em suas orações, sem dúvida receberá, porque limitará seus pedidos àquilo que lhe for de utilidade espiritual, assim como se tornará apto a secar figueiras, dessas figueiras que perambulam nas ruas seguidas de meia dúzia de bajuladores. Encarada pelo lado filosófico, a lição da figueira que secou é um aviso do que vai acontecer aos homens semelhantes à figueira sem frutos, às religiões que igualmente só têm folhas. Nessa parábola, aprende-se ainda que a esterilidade parece e é mal inevitável. Em todas as manifestações da natureza, aqui e ali, se vê a esterilidade como que desnaturando a criação ou transviando a obra de Deus. Nas plantas, nos animais, nos humanos, a esterilidade é a nota dissonante que estorva a harmonia universal. Na ciência, na religião, na filosofia, até na arte e a mecânica, o ferrete da esterilidade não deixa de gravar o seu sinal infamante. Acontece, porém, que, chegado o tempo propício, a obra estéril desaparece, para não culpar inutilmente o campo de ação onde se implantou. A figueira estéril da parábola é a exemplificação de você vê que ele chama de parábola, né? É a exemplificação de todas essas manifestações anômalas que se desdobram às nossas vistas. Agora, vamos comparar a figueira estéril com as ciências humanas e as religiões sacerdotais. À primeira vista, não parece que a parábola adapta perfeitamente a essas manifestações do pensamento absoluto e autoritário. Você vê que ele compara a pessoa, a religião, né? Agora ele vai comparar as ciências, né? Me interrompam, viu? Porque o texto é longo, fiquem à vontade aí. Então ele vai falar da ciência agora, né? Vemos uma árvore, reconhecemos nessa árvore uma figueira. Está bem entroncada, bem enfolhada, bem adubada. Vamos procurar figos e nenhuma fruta encontramos. Vemos uma segunda árvore, que deve ser a da vida. Reconhecemos nela uma religião que já permanece há muitos anos e vem sendo transmitida de geração a geração. Procuramos nela verdades que iluminem, consolos que fortifiquem, ensinos que instruam, fatos que demonstrem, e nada disso achamos. A despeito da grande quantidade de adubo que lançam em redor dessa mesma árvore. Carbar é fogo, né? O que falta ao catolicismo romano para assim se encontrar desprovido de frutos? Falta-lhe, porventura, igrejas, fiéis, dinheiro, livros, sabedoria? Carbar não tinha osso na língua, né? Nem no dedinho ali para escrever. Pois não tem ele seus sacerdotes no mundo todo, suas catedrais pomposas, seus templos? Não tem elo com o seu Papa a maior fortuna que há no mundo, completamente estéril, quando deveria converter esses tesouros
que os ladrões alcançam naquele outro tesouro do evangelho inatingível aos ladravazes e aos vermes? Não tem ele milhões e milhões de adeptos que sustentam toda a sua hierarquia? Ainda bem que fala de Cairbar, eu não estou falando nada, hein? Por que não pode a igreja dar frutos demonstrativos do verdadeiro amor que é imortal? Por que não pode demonstrar a imortalidade da alma, que é a melhor caridade que se pode praticar? A imortalidade da alma, gente, a melhor caridade que se pode praticar. Olha que coisa interessante, né? E o que diremos dos seus ensinos arcaicos e irrisórios, semelhantes às folhas enferrujadas de uma figueira velha? Do seu dogma do inferno eterno? Do seu artigo de fé sobre a existência do diabo? Dos seus sacramentos e mistérios tão caducos e absolutos, que chegam a fazer de Deus um ente inconcebível e duvidoso? Essa questão, né, de mostrar a imortalidade da alma, realmente, né, é uma grande caridade, porque a gente tem exemplos, né, de manifestações de espíritos, por exemplo, de sacerdotes, ou de pessoas que não eram sacerdotes, né, não eram religiosos, mas, assim, se devotavam muito às questões, assim, de igreja, né, que eu não lembro onde que tem, mas o padre me prometeu que eu tinha o reino de Deus aqui à minha disposição, e agora eu estou aqui, né? Então, realmente, né, falar sobre a imortalidade da alma é tão importante, né? Fatiminha e depois não sei quem. Fala. Lembrei que tem no Céu e Inferno, tem um caso que deixou uma porção de missas pagas e não estava vendo nada, né? Eu não estou lembrando de quem era, mas era um caso mais ou menos assim. Mas eu deixei as missas pagas e agora eu estou aqui nesse inferno. Isso. Mas porque prometeram a ela sua missa, né? Exatamente, querida. Exatamente. Quem é a outra pessoa? Alcione. Depois a Sueli. O Val tem um dos livros que o próprio padre reclama que ele foi enganado. É o próprio padre, né? Mas a gente está certo, né? O Evangelho de Jesus sempre aconselha a caridade, né? Exatamente. Sueli? Eu ia falar desse caso aí, que eu acho que é o mesmo que ela disse, era do Gregório VI, que estava no umbral há anos. Gregório nono. Nono, né? E ele aliciava, e ele disse isso, me prometeram tanta coisa, e quando eu cheguei aqui do outro lado, não tive nada daquilo, da promessa, aí ele se virou para o lado mal. Lembra? É algum livro do André Luiz. Não me lembro qual foi. O Gregório nono, ele está no Libertação, né? Então deve ter sido esse, do Libertação. Então. Mas tem alguns casos, né, que a gente tem noção, e no livro Céu e Inferno realmente tem vários depoimentos, né, que comprovam isso, né? Mas prosseguindo mais um pouco aqui. E assim como é a religião, é a ciência dos homens, desses mesmos homens que, embora completamente divergentes dos ensinos religiosos dos padres, por preconceito e por servilismo, andam com eles de braços dados, como se crescem na fé pregada pelos sacerdotes. Essa ciência terrena de todos os dias afirma e todos os dias se desmente. Essa ciência que ontem negou o movimento da Terra e hoje o afirma, que pregonizou a sangria para depois condená-la, que proclamou as virtudes do hermético para anos depois execrá-lo como um deprimente, que hoje, de seringa em punho, transformou o homem no laboratório químico para amanhã ou depois condenar como desumano esse processo. A gente vê muita coisa, né, que a ciência
alarmavam tempos atrás, e hoje falam o contrário, né? E o que falta à ciência para solucionar esse problema da morte, que lhe parece como fantasma funesto? Falta-lhe adubo? Mas não estão aí tantos sábios? Não tem ela recursos disponíveis para investigação e experiência? Não lhe aparecem a todos os momentos fatos e mais fatos de ordem supramateriais, metamateriais, para serem estudados como método? Senhor, está vencido o ano que concedeste para que cavássemos em roda da árvore e deitássemos adubo para alimentar e fortificar suas raízes. Lembra a passagem de Lucas que fala, né, que ele ia adubar a árvore. Essa não dá mesmo frutos, e os adubos que temos gasto só têm servido para tornar a árvore cada vez mais frondosa e enfolhada, prejudicando assim o já pequeno espaço de terreno. Manda cortá-la e recomenda a teus servos que não só não só o façam, mas que também lhe arranquem as raízes. Ela ocupa terreno inutilmente. Em 3 dias faremos nascer em seu lugar uma que preencha os seus fins. E tantos serão os seus frutos que a multidão que nos rodeia não vencerá apanhá-los. Esses 3 dias faremos nascer em seu lugar uma árvore, tem uma relação com os 3 dias que Jesus depois ressuscitou, né? A esterilidade é mal incurável, que se manifesta nas coisas físicas e metafísicas. Há pessoas que são estéreis em sentimentos afetivos, outras em atos de generosidade, outras o são para as coisas que afetam a inteligência. Por mais que se ensinem, por mais que se exaltem, por mais que se ilustrem, as mesmas permanecem como a figueira da parábola. Não há esterco, não há adubos, não há orvalho, não há água que as façam frutificar. Estas, só o fogo tem poder sobre elas. Sim. Desculpa um texto longo assim, mas eu achei fantástico esse texto do Cairbar. Apesar de duro, né? Muito duro, bem a nossa crítico. história, né, Val? É a nossa história. É a nossa história. Exatamente. Então, é isso, pessoal. Mais algum comentário aí? Não? Então, Ele arrasou com a Igreja Católica, né? tem muitos textos do Cairbar que ele critica muito, né, alguns segmentos religiosos, essencialmente a Igreja Católica, né? Ele realmente não tinha papas na língua, não. Ele era bem rígido com relação a essas coisas, né? E faz a gente refletir, né? Porque a gente pode trazer isso tudo para nós mesmos, né? Porque, que ver, voltando aqui, né? Nesse último parágrafo, né? Porque ele fala assim, ó, há pessoas que são estéreis em sentimentos afetivos, outras em atos de generosidade, outras o são para as coisas que afetam a inteligência. Então, a gente tem que refletir sobre as nossas ações, né? Será que nós não somos estéreis com relação aos nossos sentimentos, a generosidade, a nossa inteligência, o quanto nós temos de conhecimento? Será que a gente
está compartilhando isso? Né? Sempre que a gente tem coisa. É lógico que a gente não vai sair em praça pública e ficar falando, olha aqui o livro que eu li, né? Olha aqui, ó, tem que, olha, vejo vocês, né? Não é isso. Mas a gente tem oportunidades de... É lógico que também a gente tem hora que a gente, se a gente começar a falar muito do espiritismo, a gente vira uma pessoa inadequada, né? Uma pessoa que não é agradável, né? Mas sempre tem alguma oportunidade que você pode dividir, né, com as pessoas que estão à sua volta, alguma coisa que você tenha aprendido, né? Então, para a gente refletir, será que eu estou fazendo, será que eu estou, com relação aos meus sentimentos, né, afetivos, será que eu realmente estou fazendo o que eu posso fazer, mostrando para as pessoas o tanto que eu as admiro, né, essencialmente as pessoas que estão mais próximas de mim, né, familiares. E aí, Didiminha? Eu acho que o que fica para a gente, né, nesse final, com esse texto, né, forte do nosso querido Caibachu, é que a gente tome cuidado, porque a gente tem muitos vieses da nossa vida, que a gente, de repente, pode tornar-se uma figueira seca em relação à nossa própria doutrina, né? Primeiro, a nossa própria conduta, né, é uma condição, né? A indiferença é outra situação, né? O omitir, né, de manifestar-se como espírita, né, como diz a Val, né? A gente tem hora de e tem hora que não. A gente tem que saber a hora, né? Se de repente for uma hora que você tem a oportunidade, né, de falar deste Consolador, né, dessa doutrina, né, que nos consola e, ao mesmo tempo, nos dá os instrumentos para a gente crescer, né, a gente está sendo figueira seca nessa hora. Da mesma hora, que não é hora de falar, mas a gente resolve entrar numa de defender a doutrina, né, de se posicionar de forma mais veemente, de forma mais vibrante, também estaremos contra a doutrina, né, quer dizer, trabalhando contra a doutrina. Então, o ponto de equilíbrio, né, que é a questão, né, e a questão do fluidificar, né. Agora, se você permanecer nessas secas todas que eu falei, né, nesses exemplos todos de figueira seca, aí realmente não vai haver esterco, não vai haver orvalho, não vai haver adubo, né, não há água que as faça frutificar, né. Então, só o fogo tem o poder sobre elas. Então, quer dizer, elas vão secar com o fogo, né, e aí a gente sabe também que a justiça divina, que o amor divino vai sempre nos dar a oportunidade de reerguer, né? Nós podemos falhar, sim, é igual, né, a figueira seca pode ser aquele exemplo. Nós ainda não estamos perfeitos, nós podemos falhar a qualquer minuto, a qualquer momento, a qualquer hora, né? Nós podemos cair, de repente, a qualquer momento, né? Nenhum de nós está livre, por exemplo, de um processo de obsessão, nenhum de nós está livre de um processo de desânimo, de depressão, né, que são coisas mais profundas e sérias, né, mas, em compensação, se a gente não cuidar da gente mesmo, né, a gente pode se tornar, por várias situações, figueira seca. Não sei se eu misturei muitas coisas, eu acho que eu misturei muitas coisas. Não, você falou de coisas fantásticas, né? A questão, você falou uma coisa, a questão da indiferença, né? Que às vezes a gente faz de conta que a gente não vê, né? Alguma coisa, né? O desânimo, você comentou do desânimo, da depressão, são coisas que nos levam a nos tornarmos figueiras secas, né? São coisas bem significativas aí. Foi muito bom você lembrar tudo isso. Muito bom mesmo. A falta de sensibilidade
diante da dor alheia, né? É uma forma de cegueira, né? E ele fala tanto aqui das questões, né? Há pessoas que são estéreis porque lhes faltam sentimentos afetivos, né? Então, né? Tem gente que se seca pela inteligência, cria vaidade, prepotência, né? Começa a querer fazer elogio de si mesmo, ou, né, simplesmente querer, né, aparecer ou demonstrar, né, aquilo que não é. Sim, vai descer mesmo, essa que é o grande perigo, né? E nós, então, como diz Emmanuel, que ainda estamos, né, envolvidos pelas duas maiores chagas da humanidade, que é o orgulho e o egoísmo, facilmente a gente cai numa questão dessa, né? São tantas as questões que a gente pode citar aqui, né? Eu acho que a gente... São muitas. Você falou, né, Muitas. da indiferença, da cegueira, né? Eu lembro que quando a gente estudou, acho que foi o cego de Betsaida, não sei, a cura do cego de Betsaida, a gente comentou isso, né? Que uma das razões de um resgate com uma cegueira é decorrente de uma grande indiferença, né? Você passa e não vê, passa e não vê, passa e não vê, você volta cego, né? Então, olha aí o galho que foi arrancado e colocado no fogo, né? Que é o resgate doloroso, né? Você lembrou disso daí. Muito bom. Legal. E a questão da inteligência, né? Quantas vezes, é melhor eu nem falar nada, porque eles não vão entender mesmo o que eu vou falar, então é melhor nem falar nada, não é? Você já não viu isso? Nossa Senhora! É melhor nem falar nada, deixa quieto. Mas tem maneiras e maneiras de você falar a mesma coisa, não é? É. Se você sente que você tem que colocar alguma coisa ali e que há uma certa dificuldade no entendimento, você tem que procurar a maneira certa de fazer as coisas, né? Eu tinha uma senhorinha, ainda dá tempo da gente contar uma historinha. Tá Tinha uma senhora, lá no princípio, quando eu entrei para a doutrina espírita, entendeu? Então ela falava, né, daquela fala de Jesus, né, ouça quem tem ouvidos de ouvir, né, e veja quem tem olhos de ver, né? Aí ela falava que a gente tomasse muito cuidado com isso, porque isso era uma grande chance da gente cometer erros, porque ninguém que você não tenha a maneira correta de falar, que ele não vá te entender. Não há ninguém que, por maiores dificuldades que tenha, se você falar com carinho, com respeito, com verdade, ele também não vai deixar de escutar, né? Porque a nossa indiferença passa por aí. Não vou perder tempo, porque não adianta, ele não vai entender mesmo a doutrina espírita, então eu deixo para lá. Né? Então, essa é uma das maiores maus que a gente pode fazer à doutrina espírita, né? Que aí, nesse momento, aí, né, aí ela ainda completava, porque esse ouça quem tem ouvidos de ouvir, veja quem tem olhos de ver, é para nós que ele está falando, não é para aqueles que estão à nossa volta. Nós não temos que julgar os outros por aquilo que nós somos. É isso mesmo, muito bom mesmo, Didi minha. E aí, pessoal? Hoje vamos encerrar mais cedo, um pouquinho mais cedo, mas tem tempo ainda. Alguém quer falar alguma coisa a mais? Não? Encerramos aqui, então? Podemos encerrar? Então, obrigada a todos. Foi muito bom essa revisão aí, né? Esse desfecho aí, fechando aí o estudo. E obrigada a todos pelos comentários, foram muito bons. E se Deus assim o permitir, semana que vem a gente está de volta com mais uma passagem aí, iniciando mais uma passagem aí do Evangelho para a gente estudar.
Grande beijo a todos, fiquem com Deus e até a próxima semana.